Olá, bem-vindo ao quinto episódio do podcast Papo de Máquinas, o programa para quem precisa estar informado sobre os segmentos de construção, mineração, infraestrutura, agricultura e movimentação de materiais. Todo mês a gente tem encontro marcado aqui para tirar as dúvidas, apresentar soluções e discutir o que há de novo em todo o mercado de equipamentos e serviços para esses segmentos. Tudo isso com o know-how da Brasif, que está há 53 anos nessa estrada, com o compromisso de oferecer o melhor em soluções integradas, com um foco na relação custo-benefício, mas sem abrir mão da excelência e da responsabilidade. E para chegar tão longe, a Brasif sempre se cercou do que há de melhor no mercado. E isso, é claro, inclui o setor de motores, eixos e transmissões. No papo de hoje, a gente vai falar sobre a FPT Industrial, que é líder global no segmento. E não é difícil entender o porquê. A FPT Industrial foi criada em 2011 para reunir todo o conhecimento, experiência e tecnologia das marcas Case, New Holland e Iveco, ou seja, uma herança de quase 2 séculos de atuação no setor de propulsão. Hoje a FPT oferece alternativas de ponta em motores, eixos e transmissões, trens de força e propulsões alternativas. Ela está presente aqui na América Latina, inclusive no Brasil, com a produção de motores diesel leves, médios e pesados, motores a gás CNG, LNG, eixos e transmissões. Eles têm aplicação on-road, off-road, marítima e para geração de energia. E tudo isso com a segurança dos postos de atendimento avançados em todo o país. O que significa mão de obra especializada, peças originais e atendimento exclusivo. Meu nome é Caio Corrêa e está começando mais um episódio do Papo de Máquinas. Hoje a mesa recheadíssima, afinal de contas é um assunto muito especial e a gente teve que trazer mais gente para discutir isso com vocês. Estou aqui acompanhado do Marcos Honorato, que é Supervisor de Installation Center. Estou aqui também com o Kleber Alves, gestor de produtos especiais e motores. Gilberto Zelvis também, que é consultor de pós-vendas externos. Os três aqui da Brasif e, como vocês podem perceber, também uma pessoa de cor diferente na mesa, que é o nosso querido Rodrigo Nomoto, que é gerente de vendas da FPT Industrial. Queridos, sejam muito bem-vindos ao Papo de Máquinas. Primeira vez que vocês estão gravando podcast? Sim, Isso, primeiro. isso, primeira vez. Sim, É, obrigado pela oportunidade. Estamos... Vai ser excelente, gente. Ó, vamos começar então do começo, né? Nomoto, vamos falar então, para quem não conhece, o que é a linha FPT Industrial? Bom, primeiramente, bom dia. Agradecer a oportunidade de estar com vocês nesse momento, gravação desse podcast. É um imenso prazer não só para mim, mas até pela própria FPT em estar presente e poder comentar um pouquinho sobre o que é a FPT, né? Da onde nós viemos e para onde nós estamos seguindo. Então, comentar um pouquinho sobre a marca. A FPT é uma marca do Iveco Group. Hoje nós somos responsáveis por projetar, fabricar e comercializar os motores e sistemas de propulsão de veículos. Então, toda a parte de powertrain, a FPT é responsável pela produção, né, pelo projeto, produção e comercialização, né? Atualmente, a gente atua em todos os segmentos, on-road, que é a parte de caminhões, né, pesados, caminhões leves, caminhões médios, a parte de transporte também, e segmentos off-road, com máquinas agrícolas e máquinas de construção. Também temos aplicações no segmento marítimo, aplicações estacionárias que chamamos, que são para grupos geradores, para combate incêndio, sistemas de combate a incêndio, grupos geradores, bombas de irrigação e diversas outras aplicações que provavelmente, né, vamos comentar ainda no decorrer desse podcast. E a FPT está no Brasil desde 2000, mas é uma empresa muito antiga, então estamos falando de mais de 100 anos de experiência para toda a parte de projeto e comercialização de motores. Então, desde 1869, quando nós nascemos, éramos ainda chamados de Case, e ao longo desses anos passamos por Case, por Fiat, AIFO, Iveco, Iveco Motors, e desde 2000 nós somos FPT Industrial. Então, a FPT é uma empresa, uma marca de motor com o nome FPT Industrial, né? Então, no campo, a gente vê que tem muitos clientes nossos que ainda têm ainda a lembrança, a recordação do motor Iveco, do motor Fiat.
Então são recordações, mas que faz parte da nossa história. Exato. Né? E hoje nós somos a FPT Industrial. Né? Então aqui no Brasil nós temos uma fábrica em Minas Gerais, lá na cidade de Sete Lagoas. Desde 2000 a gente produz os motores da família F1, Série 8000 e a família NEF, que são as 3 maiores famílias que nós comercializamos aqui na nossa região. E a FPT Industrial também, não só no Brasil, mas ela está presente em mais de 100 países. Hoje nós temos 10 plantas de produção de motores e mais de 11 centros de projetos, né, que a gente fala que é de pesquisa e desenvolvimento. Então, esses outros 11 centros para focar nos novos projetos e tecnologias que nós estamos desenvolvendo aí para frente. Só puxar um gancho do que o Nomoto comentou, o grande diferencial, né, ele falou da fábrica ser em Sete Lagoas é justamente os nossos motores ser nacionais e com isso ter um grande pós-venda, peças, não tem falta de peças, principalmente preventiva, peças complexas, por ser um motor nacional, então a gente está à frente aí com a nossa fábrica nacional aqui no Brasil. Exatamente. E eu queria puxar agora você, Marcos, que como o Monoto falou, a FPT Industrial ela tem um leque bem amplo, né, de soluções para o mercado. Falou aí de, né, máquinas marítimas e off-road, todas essas coisas. Quais são essas soluções, assim, de uma maneira, vamos colocar aqui na mesa o portfólio dos nossos produtos. Então, quais soluções são essas e quais os setores e segmentos que a gente atende justamente junto com a Abrasif? A gente atende todos os setores, né, todas as aplicações do mercado, on-road, off-road e os industriais estacionários, né, e marítimos. Nós temos na linha on-road os motores diesel, temos também hoje bem desenvolvida a tecnologia com motores a gás, 100% gás metano, tá? A gente tem uma liderança nesse mercado, né, do desenvolvimento desse motor, esses motores 100% a gás. Temos a linha marítima nossa, que é bem reconhecida mundialmente. Temos na linha marítima, além dos motores diesel, nós temos os híbridos também, que a gente oferece para o mercado. Linha de construção, a gente tem os motores hoje, na maioria deles, todos emissionados. A gente atende todos os níveis de emissões mundiais na linha on-road, até o Euro 6, né, que é o último nível de emissões que a gente está fazendo. E para os off-road estacionários, industriais, o Tier 4B, que é o Final, né, que hoje a gente fornece já para Europa, China, Estados Unidos, e o Tier 3 marítimo, né, que foi desenvolvido e é a nova lei de emissões que deve entrar mundialmente na maioria dos continentes. Honorato, quando você fala do industrial, você está falando da linha agricultura, né? Pode ser, aplicações também agrícolas, aplicações na construção. Até para o pessoal saber, né, que a gente também atua no grande mercado da linha da construção, agricultura, bombas de incêndio, irrigação, todo esse mercado nós atendemos. Inclusive, para quem acompanha o nosso podcast, né, a gente já discutiu sobre esse assunto aqui algumas vezes, que são os motores utilizados nas máquinas case, né? Exatamente. Então, para quem já assistiu os nossos episódios anteriores, a gente falou sobre essas máquinas. Então, né, já liga os pontinhos aí. São os motores que a gente coloca aí nas máquinas case. 90% hoje das aplicações case são todas utilizados com motor FPT, são montados com motor FPT. Tanto aqui no Brasil como fora também. Tá. E Nomoto, eu quero aproveitar que você respondeu a nossa primeira pergunta falando aí sobre a história, né, da FPT. E falar também sobre, né, o nosso relacionamento aí com a Abrasif, afinal de contas, desde 2017 a gente está em parceria. E também aproveitar para te perguntar o que há de novo em termos de pesquisa e tecnologia sendo, né, desenvolvido pela FPT Industrial e quais são as tendências para o futuro. Porque, querendo ou não, a gente já teve aqui no podcast anúncio de máquina nova, né, coisas novas acontecendo no mercado. Então, o que você traz para a gente?
Bom, voltando aí nesse tema aí, a Brasif foi o primeiro distribuidor nosso aqui no Brasil, né? Então, desde 2017, a gente vem desenvolvendo novos motores em novas aplicações para justamente atender toda a demanda que vocês mesmos, como o Brasif, nos trazem, né? Então, só colocando um pouquinho do panorama que a gente tem aqui na América Latina, hoje a gente tem mais de 700 mil motores já operando em nossa região. Então, a FPT tem 700 mil motores somente na América Latina, né? Então, dentro disso, a gente tem inúmeras aplicações e, obviamente, a gente tem toda a parte de desenvolvimento tecnológico para adequar esses motores em determinadas aplicações, atender diferentes níveis de emissões e atender a tendência do mercado específico para cada região. Então, por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem um potencial muito grande para a produção de gás. Sim. Então, toda a questão da tecnologia de motores a combustão interna, que são os motores a gás, hoje na Europa, como o Honorato mencionou, nós somos líderes na Europa, onde mais de 70% do segmento já é com motores FPT, tá na Europa. Então, a gente já tem um know-how de mais de 10 anos em motores a gás. E a gente está começando a trazer esses motores para a nossa região, porém com uma realidade para operacionar esses motores para trabalhar com biometano. Então, dentro da nossa região, a gente tem um potencial muito grande e ainda em crescimento de utilização dos motores FPT com combustíveis alternativos, e no caso, o biometano ele está sendo uma das frentes principais hoje no Brasil, né? Porém, a FPT ela tem trabalhos com motores, né, desenvolvimentos com motores diesel, etanol, a gente tem motores híbridos, toda a parte de sistemas de propulsão com elétricos, então a parte de armazenamento em bateria, toda a parte do e-powertrain que nós chamamos, que é toda a parte de propulsão elétrica. Então, a FPT ela está também se preparando para um futuro que está aí já, vamos falar assim, já está logo aí, né? Então a gente ouviu falar muito sobre motores a gás, carbono zero. Exato. E complementando o Nomoto, uma coisa interessante, né, que a Brasif tem aí, nós temos uma equipe preparada para entender a necessidade do cliente e construir o projeto do cliente. Exato. Então a gente se depara com o mercado, nem todos os concorrentes estão nesse nível. Nós temos uma equipe de engenharia específica para isso. O Gilberto, nosso consultor de pós-venda, né, entendendo a necessidade do cliente, conectando com o cliente e a gente desenhando o seu projeto. Então isso vem trazendo muito retorno nesse negócio. Sim. Né? Então é um outro diferencial que a gente tem aí na FPT, Muito importante junto com a Brasif. Muito importante isso que o Kleber falou, que o nosso interesse não é só apenas uma venda, né? A Brasif, ela vem junto com a FPT, a gente faz a venda, disponibiliza uma parte de engenharia, faz um acompanhamento. Em cima desse acompanhamento, quando faz toda a montagem com uma tecnologia nova, e tem o nosso engenheiro que faz todas as premissas que precisa do motor, e além disso nós fazemos um sistema de sign-off, que é a liberação do motor. Depois que você faz toda a montagem do motor, a nossa engenharia vai lá e vê se está tudo ok, é assinado o documento e fala, ó, você seguiu todas as premissas da fábrica, você está garantido, e a chance de uma tecnologia nova dar algum tipo de falha ou problema no cliente final por uma montagem errada é zero depois desse sistema e acompanhamento. Por isso que a gente não vende o motor, a gente vende a solução. Vende a solução. Exato. A gente entende a necessidade, cria a solução e entrega para o cliente. Esse é o nosso foco, que é o sucesso da FPT dentro da Brasif. Nós temos um trabalho que inclusive está até nas nossas redes sociais, de um cliente que usava o motor da concorrência e com o entendimento da engenharia, fazendo uma aplicação correta, onde o motor da concorrência gastava 14 litros horas, aplicando o nosso motor, ele começou a gastar 8 litros horas. Então o grande diferencial é o consumo do nosso motor e todo o trabalho da engenharia em acompanhar, entender a tecnologia da máquina que foi repotenciada para entregar a melhor solução ao cliente e o consumo de combustível. Isso é importante, que mostra de novo, né, que o nosso motor tem uma tecnologia diferenciada visando o consumo, né, de combustível. É uma marca completa, né? É um número muito impressionante. Muito impressionante. Nossa. E está comprovado, né? Não é falácia. Existe, relatos dos nossos clientes falando. Comprovações. E além disso daí, a felicidade do nosso cliente, do acompanhamento que outras
A concorrência. Outras concorrências não fazem. O nosso cliente a gente trata de perto. Você imagina hoje você trabalhando 10 horas dias, economizando, 8, 7 litros por hora de diesel com o valor que está hoje. E aproveitando que vocês puxaram esse assunto, eu gosto muito de quando a gente começa a falar sobre justamente essa parte de manutenção e peças para esses motores. Onde que é possível encontrar peças originais FPT? Um outro trabalho que a Brasif fez muito forte, né? A gente tem o PAs, que são como se fossem subdealers, né? Abastecido com peças para atender o cliente em qualquer região do Brasil. Por quê? Porque o cliente não pode ficar preso a um concessionário. Então a metodologia do PA é você ter distribuidores de peças e serviços em todo o nível Brasil, todo o território brasileiro, né? Nos estados, e o cliente não ficar refém de peça. Então, aonde tem um motor FPT, naquela cidade, com certeza tem um PA. A gente tem um mapa dos PAs no site da Brasif e da FPT, que também é outro produto que traz muito retorno pro negócio. Esse nome de PA é um ponto de apoio. Sim. Tá, que o Kleber está falando. Sim, Estamos sei. os PAs de revendas de peças e o PA de serviço também, que é muito importante, que a gente tem muitas pessoas que compram, né, os motores e falam onde que eu vou mexer com essa tecnologia. Então também há uma grande preocupação, a nossa engenharia treinar, fazer o curso com os nossos PAs de serviço para poder ter uma melhor... Esse é o maior medo, né, Gilberto? Do cliente, quando ele compra um motor, né? Voltando lá na primeira informação do Nomoto, né? Muitas vezes o cliente conhecia a FPT como Fiat ou Iveco, né? E aí o cara perguntava onde é que ele vai fazer a manutenção. Então, por isso que nós temos a rede de PAs para atender essa necessidade. Aproveitando também o que o Kleber comentou sobre os PAs, né? Hoje nós cobrimos aproximadamente mais de 90% do território onde tem motores FPT na nossa região. A gente já tem o território coberto. Então, principalmente o trabalho que foi feito por todos os concessionários, principalmente Brasif no nosso Brasil, é realmente cobrir toda a territorialidade e garantir que os clientes finais tenham uma resposta rápida, não só da parte de serviços, mas também com a questão da parte de disponibilidade de peças. Né? Então, hoje nós temos mais de 200 pontos assistenciais, né, que são os PAs, espalhados pelo Brasil. Outro ponto importante, né, que a gente está falando de PAs, né? Isso também é interessante porque nós temos diversos PAs, né, os pontos, e não existe um custo adicional. Isso é muito bom para o cliente. O cliente não tem que pagar mais por ter um ponto adicional. Isso não tem custo adicional. Ele compraria o preço como se fosse do dealer. Ou seja, não impacta em custo para o cliente. Então ele tem um bom produto com custo-benefício muito interessante. Sim. Esse é outro atrativo do PA, da FPT via Brasif. E o grande diferencial nosso é tudo isso aí. Além da tecnologia ser um dos motores mais econômicos da categoria, é o pós-venda, é peças, é aquela coisa que o cara fala, mas vou comprar. Todo mundo tem esse medo. Custo, né, Gilberto? Custo hora do produto. Custo hora do é um dos melhores do mercado. Isso é uma discussão que a gente sempre traz aqui no podcast, porque querendo ou não, essa parte de manutenção é sempre muito importante, porque, máquina parada, produção parada, dinheiro que você... Altos prejuízos. É prejuízo. Então, é justamente por isso que a gente sempre bate nessa tecla de manutenção, de justamente esse atendimento pós-venda, porque ele é muito importante, principalmente levando em consideração o investimento, né? E toda essa linha, né, de produção que pode ser simplesmente paralisada se a gente tiver uma máquina que, né, não está funcionando corretamente. Mas eu queria, para encerrar essa nossa conversa, e eu sei que a gente poderia ficar falando aqui por horas se deixar a gente, mas qual que é a expectativa da marca aqui no país para os próximos anos? Bom, falando principalmente sobre toda a parte de emissões, né? Recentemente, aqui no Brasil, nós tivemos a alteração do índice de emissões para Euro 6. Então, praticamente migramos todo o nosso portfólio on-road já para os motores emissionados Euro 6, que visam ter uma menor emissão de poluentes, né? E com isso, a gente
também conseguiu reduzir a questão do consumo. Então, é importante mencionar que, atrelado à redução de emissões de poluentes, também foi atrelado uma redução de consumo de combustível e, em alguns casos, aumentando até a potência. Isso que eu ia Então, falar, isso é resultado de todo o desenvolvimento que vem sendo feito. Isso falando apenas de um dos pontos que a gente teve recente na nossa região. E a gente tem também uma meta um pouco mais forte aqui na nossa região, que é ter a descarbonização até 2030. Né? Num acordo geral que foi feito até 2040, mas a nossa meta como FPT é ter a descarbonização até 2030. Então, nós estamos apostando muito forte na questão também de combustíveis alternativos, né? Não só como a partir de gás e biometano, a partir de Trazer o selo verde, né, o SDA. Veículos elétricos. A gente tem algumas aplicações em teste e operação na Europa já com motores a hidrogênio. Temos motores também aqui no próprio Brasil. A gente tem uma universidade que ainda está testando, uma mistura de, vamos falar, de alguns combustíveis, incluindo o etanol, que o etanol é um dos combustíveis de maior produção na nossa região e que tem uma questão de emissão de poluentes muito menor do que a do diesel. Sim. Então, temos uma missão muito grande pela frente aí, principalmente focado no meio ambiente, tá? E a Brasif, complementando aí a visão da FPT para o futuro, nós também estamos nos preparando, né, para esse mercado, né, focando muito forte nos projetos de gás, né, no biometano, e nós vamos entrar muito forte agora, né, nessa linha de produto, e também em todo o mercado de motores a combustão, né, que a FPT representa. Então, a gente está muito forte com G-Drive, né, que é a geração de energia, e a gente está migrando mais forte agora para a agricultura, né, para a linha do biometano, onde tem muita demanda. Temos grandes projetos, não, Norato? Sim, nós temos bastantes projetos para repotenciamento de veículos, né, na parte on-road. Para caminhões, ônibus e picapes. E também estamos entrando também para a geração de energia com biometano, né? A gente Esse é o está fazendo futuro. um trabalho que... Esse é o nosso futuro. E algumas grande aplicações especiais também, aonde que que a tem gente- perfuratrizes, tem, enfim, aonde precisa de uma força, nossa força chega com os motores FPT. E um gancho também, um grande diferencial, que além do pós-venda e peças, a FPT junto com a Brasif preocupada, temos agora a tecnologia dos motores Reman. Então são Sim. onde que a preocupação, que quem trabalha com uma máquina, com um caminhão, a gente entende que ele não pode ficar muito tempo parado, que ele ganha dinheiro, que isso aí parado é prejuízo. Então, com essa nova performance dos motores Reman, você vai ter a mesma garantia de um motor novo, o mesmo acolhimento que você está comprando um motor novo, e é muito mais rápido. Você evita de desmontar, mão de obra, é tirar um e pôr o outro. com qualidade de fábrica, né? O Reman é qualidade de fábrica. O Reman é um grande projeto dentro da FPT com o Brasif, né, um dealer, distribuidor desse produto também, focado na solução do cliente de novo, na necessidade. Porque você hoje vai pedir um motor, né, às vezes você não tem de imediato, devido à produção. Você vai numa retífica, você tem um prazo longo para fazer o motor, e nós temos o Reman de prateleira, ou se não tiver de prateleira, prazo de 7 dias. 7 dias. Ninguém tem isso no mercado. Sim. Nós somos diferenciados nisso. Então, imagina, a agricultura lá, a coletadeira não pode parar. Né? Então, esses motores estão sempre de prateleira. Aquele que está um pouco fora, ali, não tem tão um alto giro, mas está no portfólio para 7 dias. Tem os kits preparados, né, para montar. Até por questões de espaço, toda a logística. Né? Então, assim, hoje essa solução é uma das melhores, né, e a Brasif está em primeira mão aí com esse produto. Para garantir que, né, a sua máquina não vai ficar parada. Porque máquina parada acaba o amor. Exatamente. Não somente a disponibilidade, mas também a redução do custo. Até Esse é muito importante. grande ponto. Chega a variar em 30% do motor novo. Caraca. É muita coisa. É muita coisa. E detalhe, estamos falando de um produto com todos os itens genuínos, né, da fábrica, Garantia de com fábrica. garantia de 1 ano de fábrica, igual de um motor É a novo. mesma coisa. Ou seja, uma diferença considerável para atender a solução do cliente de agilidade. Sim. Né? Então é um projeto muito bom da FPT com a Brasif. Diretamente, né, Kleber? Diretamente. Um ano de garantia e um processo certificado pela fábrica com peças genuínas. Então, assim,
com preço, E com preço. não faz sentido você retificar. Exato. E o principal, o rápido, né? Não deixar rápido. parado, porque o parado a gente sabe que, principalmente para a área agrícola, uma máquina parada, uma quebra, é um prejuízo muito grande. Então, a ideia é chegar, tirar um e colocar o outro. Em questão de um dia você faz isso daí. Caramba. E complementando de novo, né? A gente tem até as opções. Para deixar o cliente mais tranquilo e não ficar refém de nada, ele tem a opção do long block. Se ele quiser reduzir mais custo ainda, usar seus periféricos e montar, né? Ou ele pega o motor completo. Ele tem as duas opções. Então, assim, a gente fez o projeto pensando na versatilidade. Agora eu Versatilidade do o cliente, o projeto versátil para o cara ter sua tranquilidade na decisão e não levando altos custos. Sim. Então, assim, E ainda, complementando tudo isso, no Reman, nós temos ainda hoje alguns componentes que são Reman, caso de turbina, né? Por exemplo, se o cliente falar assim, não, eu quero um long block, então ele teria que montar os periféricos, turbo, bico, bomba, injetora. Então hoje a gente já tem também a linha de o Reman, de turbina, dos periféricos que possa atender o cliente rapidamente. Quando o nosso engenheiro e o Kleber está falando de long, está falando do motor parcial. É o motor que parcial, é o motor na que vem verdade. sem os periféricos, né? Sim. E aí Ele vem desde o cárter até a tampa de válvula, sem os coletores de admissão a escape, turbina, bico. porque é uma prática do mercado, né? O cliente, geralmente no mercado, tem essas opções já no mercado, já é padrão. Ou ele trabalha o motor parcial, que seria o long block, né? Ou ele trabalha o motor completo. É que o long block ele é obrigado a fazer bomba e bico turbina, ele tem que recondicionar isso para não agravar problemas no Reman ou no novo. E a gente tem essa outra solução para ele evitar esse custo. Então, assim, é um projeto muito bom mesmo. E o principal motivo da nossa empresa é conectar, entender e entregar a melhor solução ao nosso cliente. Essa a nossa missão hoje no mercado. E esse produto, como os outros, faz isso. Né? Esse é o nosso foco, né? Entregar a solução para o cliente através dessas informações. Queridos, poxa, que prazer enorme que foi ter vocês aqui hoje para falar, né, sobre essa parceria que eu espero que dure cada vez, né, muito mais, né, mas aí a FPT já existe, né, há mais de uma centena de anos. Vamos ver se, né, a nossa parceria também dura tudo isso. Queria agradecer também a presença de cada um de vocês aqui em mais um episódio do Papo de Máquinas. Muito obrigado pela gentileza e por oferecer aí tanto tempo quanto conhecimento de vocês pra gente. Um prazer foi nosso. Obrigado também por participar aí desse bate-papo e esclarecer aí dúvida aí do nosso clientes, né? Excelente. Obrigado aí pela oportunidade, e a FPT realmente tá, vamos falar assim, trabalhando para que tenhamos portfólio de produto para o resto da vida, né? Então, Exato. E essa parceria com o Brasif aí, realmente, a gente só tem a fortificar a cada dia que passa aí, porque temos muitos clientes, muitos projetos diferentes, e a nossa gama de soluções aí, ela está cada vez maior, então, realmente, temos muito ainda a construir, tá bom? Obrigado. E assim a gente encerra mais um episódio do Papo de Máquinas. Se você gostou, não se esqueça de acompanhar as redes sociais da Brasif. Deixa lá pra gente a sua avaliação, o seu comentário, a sua dúvida e também a sua sugestão de temas para os próximos episódios. Então, mês que vem a gente tem um encontro marcado novamente para falar sobre os segmentos de construção, mineração, agricultura, infraestrutura e movimentação de materiais. Um grande abraço, tchau, tchau!